pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo aqui pra você assistir. Mas na temporada nova eu vou levar vocês ao redor do mundo e vocês vão conhecer outros tipos de intercâmbio, né? O que vai ser muito legal. Então se você não se inscreveu ainda, aproveita e já se inscreve, que esse canal está rumo aos 100 mil inscritos. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi pessoal, eu sou Camila, sou de Salvador, Bahia. Tô falando com vocês aqui da cidade de Calgary, na província de Alberta, no Canadá, perto da costa oeste do Canadá. E a minha história é um pouco diferente das histórias que vocês costumam ver por aqui, que eu acompanho também. E começa lá em 2012, em janeiro de 2012, minha primeira viagem internacional. Eu sempre tive muita vontade de conhecer a Inglaterra, de estudar na Universidade de Oxford. Eu sempre fui apaixonada por Sherlock Holmes, adorava os livros. Enfim, consumia Jane Austen, só que naquela época meus pais não tinham muitas condições financeiras pra me mandar pra lá. Foi quando eu entrei na Universidade Federal da Bahia que as coisas começaram a ficar menos apertadas. Eu comecei a cursar biologia e aí minha mãe então decidiu realizar o meu sonho. Foi então que minha mãe fechou esse pacote de um mês de intercâmbio pela London Connection na época e ela decidiu também ir comigo porque ela era simplesmente apaixonada pelos Beatles e tal. E ela, eu vou junto, e foi assim, maravilhoso. Primeira vez saindo do Brasil, primeira viagem internacional, tinha que correr, fazer passaporte, tudo aquilo, aquela empolgação toda. O intercâmbio basicamente era de um mês de inglês intensivo, lógico que a gente foi também pra passear e tudo mais. Fomos com mais 12 pessoas, encontramos todo mundo lá no aeroporto de Guarulhos já pra embarcar. Era meio que, era um pacotão que a empresa tinha, né, com essas pessoas. A gente não conhecia as pessoas, foi conhecer lá em São Paulo mesmo, na conexão que a gente fez de Salvador pra São Paulo. E era virada do ano, era 1º de janeiro de 2012, né? Então foi aquela passeio a virada do ano fazendo as malas pra poder viajar, porque a gente ficou na casa de uma tia antes, né, lá em São Paulo. E aí quando a gente chegou lá em Londres, foi aquela coisa de passar pela imigração pela primeira vez. Eu nunca tinha passado por isso, então fiquei até um pouco nervosa, eu e minha mãe, assim. E aí na hora assim, a gente deu os documentos pro cara, pro oficial, isso aqui e tal. O inglês não era bom, era aquele inglês assim, sabe? Que você só finge que sabe falar e vai passando com isso. A gente mostrou lá pro oficial os papéis, a carta da escola, os comprovantes do dinheiro que a gente tinha em libras naquela época. E aí ele deixou a gente passar e foi só felicidade. E lá em Londres, a gente ficou com os outros estudantes que foram com a gente e alguns outros que a gente encontrou lá numa república, então só tinha brasileiros nessa república, era uma casa assim, mais afastada do centro. Nossa casa ficava perto de um Tesco, que é tipo um mercado assim, que tem de tudo, enfim, um monte de coisa. Eu gastei muito dinheiro lá, comia chocolate que nem uma condenada, porque, né, gente, chocolate barato assim, de tudo quanto é tipo. Foi a época que eu mais me acabei no chocolate. Lá na escola, nós tínhamos aulas de inglês todos os dias. Como eu falei, era intensivo. Era distribuídos em turmas diferentes, de acordo com o nível de inglês. Eu tinha, se eu não me engano, o início B1 de inglês. Então era aquele inicinho do intermediário, mas mesmo assim, meu inglês era bem ruinzinho. Eu não gostava de falar. Eu acho que eu tive muito problema para desenvolver a fala, porque eu tinha muita vergonha de falar em inglês. Então eu meio que dependia dos outros estudantes, ali ficava pongando, né, eles, ai, fala lá pra mim e tal, porque eu tinha essa vergonha, esse medo de falar. Eu lembro até que quando a gente foi comprar o cartãozinho, que é o Oyster, né, que é o cartão que a gente usa pra colocar as passagens, pra andar de metrô, de ônibus, foi o maior perrengue pra poder entender o que o cara lá tava falando na cabinezinha e tentar explicar o tipo de cartão que a gente queria, a zona e as coisas. Então, assim, foi nesse nível. E o metrô de Londres, meu Deus, parece um caminho de formiga, assim. É um emaranhado, é cheio de
túnel de coisas, assim, a gente se perdeu várias vezes, e pra perguntar pras pessoas, e o povo entender ainda a gente. Tinha muita gente que era gente boa, mas tinha um pessoal que olhava assim, esse povo deve ser doido. Tinha uma coisa muito legal na escola, que era de promover passeios pela cidade com os professores a pé. Então, os professores eram meio que os guias da gente, e eles iam mostrando os locais e tal. Era bem bacana isso. Meu professor era muito gente boa até, era charmoso e tudo mais, só que assim, né, ele tinha os dentes da frente bem estragados, coitado. E foi nesse período que eu aprendi sobre os ingleses que não cuidam muito bem dos dentes, e é um problema. Eu acho que é um problema aqui fora, porque eu acho que o valor é muito caro cuidar dos dentes, né? Eles não têm essa cultura muito do brasileiro, que é de cuidar, de escovar os dentes e tal. Nós tínhamos também muitas aulas em museus, no Museu Britânico, tínhamos também na galeria, naquela famosa National Gallery lá em Londres. Era bem bacana, assim. Quando eu fui lá no Museu Britânico, eu amei, pensando, pinto no lixo. Eu adoro museus, assim. Aqui fora, eu acho que tem muito dessa coisa de levar crianças pra museus, pra dar aula em museus e tal. Eu acho isso fantástico, é uma coisa assim. No tempo livre que a gente tinha, era o tempo pra bater perna pela cidade, né? Depois das aulas. Eu não comentei, mas eu tinha um amigo nessa época que morava na região metropolitana lá de Londres. A mãe dele era brasileira, o pai indiano, e já morava há muito tempo lá na Inglaterra, e ele nasceu lá. Eu conheci vários locais com eles, eu e alguns estudantes lá da República, ele levava a gente, então foi bem legal isso de ter alguém que já conhecia e já, né, mostrava os locais pra gente, as coisas legais da cidade, e a gente sempre com guarda-chuva, porque Londres é assim, chove o tempo todo, o guarda-chuva era essencial dentro da bolsa. Eu acho que o momento mais marcante foi quando eu conheci Oxford. Eu e minha mãe, nós fomos no fim de semana, assim, essa viagem de bate e volta de um dia, e era um sonho pra mim conhecer essa cidade. Eu me emocionei muito, porque sempre foi a minha vontade, assim, de estudar lá e de conhecer e de estar lá. Então foi maravilhoso, apesar da minha mãe não querer ficar do lado de fora, porque tava muito frio. Então ela, assim, tocava em tudo quanto era loja que tinha, que é aquecido, né? E não queria sair de lá. E eu, minha mãe, vamos. Tipo, só tem um dia pra ver a cidade, você tá aí. É bem pequenininha, é uma cidade universitária, então são várias faculdades, né? Vários colleges que eles têm lá. Mas mesmo assim, eu queria aproveitar cada segundo lá. Foi um sonho realizado conhecer aquela cidade. Então, pra mim, foi o momento mais marcante de todo o intercâmbio lá, de um mês. Foi durante esse intercâmbio também que eu tive a oportunidade de ir pra Paris. Então, fui eu, minha mãe e outro intercambista que também ficava na mesma república. Nós fomos de ônibus pra França e fomos, assim, num fim de semana. Foi muito engraçado porque ninguém sabia falar francês. E lá em Paris, o povo não gostava muito de falar inglês com a gente, né? E também não era dos melhores dos ingleses pra falar, né? Então, assim, né, era muito complicado. Foi muito complicada a comunicação. Eu só decorei a frase, eu não sei falar francês, você, por favor, pode falar inglês? Em francês. Só que quando eu falava pras pessoas essa frase, eu nem vou me atrever a falar aqui agora. Eu tenho noção que era um horror. Aquilo não era francês, porque quando eu falava isso pras pessoas, elas olhavam pra mim, tipo, essa menina só pode ser louca. Mas foi essa experiência que eu tive com o francês lá em Paris. Mas mesmo assim foi muito divertido. A gente aproveitou bastante. Apesar do viagem ter sido muito curta, 2 dias, né? Nós conhecemos os principais pontos da cidade. Fomos lá na torre. Não chegamos a subir na torre, mas fomos lá no Moulin Rouge, naquela escadaria que tem aquela coisa lá em cima. Esqueci agora o nome. Foi uma viagem muito boa. Tem até uma foto minha, assim, quando a gente foi visitar a Champs-Élysées, que é aquela avenida principal que dá no Arco do Triunfo. Começou a chover muito, mas eu queria muito ir lá, e aí a gente foi assim mesmo. Eu cheguei lá toda ensopada, e aí eu tenho uma foto assim, toda pingando água assim lá de frente pro Arco do Triunfo. Foi muito legal. Eu me recordo dessa viagem assim, com calorzinho assim no coração, porque foi muito boa. Nós voltamos também de ônibus. O ônibus pegou uma balsa, ou seja, ele entrou numa balsa pra atravessar o lá, eu acho que é o Canal da Mancha, né? Eu não lembro agora, acho que é o Canal da Mancha. E aí fomos nessa balsa. Foi engraçado porque eles têm que dar o visto de saída, né? E pra você entrar de novo na Inglaterra, sempre tem isso. E aí o cara na imigração, assim, olhou pra nossa cara. E tipo, já era bem tarde quando a gente tava viajando, né, de volta. E aí ele olhou assim pra mim e ele, dou esse visto.
E eu me cagando assim, eu falei, gente, pelo amor de Deus, se esse homem não me der esse visto de volta, eu tô lascada. Eu vou fazer o que aqui? Na França, tipo, não tinha onde ficar, não tinha outra opção, cara. Aí ele deu, é muito engraçado, cara, assim, o oficial, e aí ele tentando cantar a Garota de Ipanema, assim, eu falei, gente... Eu morrendo de sono, só queria passar. Todo mundo tinha que descer do ônibus pra poder passar por essa fila, pra pegar de novo. Todo esse processo. De volta a Londres, meu intercâmbio já estava acabando, eu já tava ficando triste, porque minha vontade mesmo era de ficar, de estudar lá, sempre tinha sido meu sonho, mas eu tinha que voltar pro Brasil, né? Então, voltei. Quando eu cheguei no Brasil, eu só pensava em como voltar pra lá, como eu poderia encontrar alguma bolsa de estudo. Foi quando eu descobri o Ciências Sem Fronteiras, corri pra me inscrever, que eu falei, não, é a minha oportunidade, eu vou voltar. Só que eu não tinha o TOEFL. E aí você tinha que fazer o upload do teste também pra sua aplicação, só que eu fiz minha aplicação e não fiz upload do teste, só foi, né? Eu só fiz pra fazer, porque eu sabia, né? O período pra encerrar tava muito perto, né? Quando eu voltei era o quê? Já fevereiro, e aí eu acho que eles iam fechar no fim de fevereiro as inscrições, e eu não tinha dinheiro. Eu falei, então, né, eu não vou nesse edital. Quem sabe no próximo. E aí foi quando a Universidade Federal da Bahia, né, a UFBA, entrou em contato comigo e com outros estudantes, porque eles conseguiam fazer esse rastreio dos estudantes que estavam se inscrevendo no Ciências Sem Fronteiras. E aí eles viram, provavelmente lá, que foi recusado, porque eu não tinha um teste de inglês, alguma coisa assim. E aí eles falaram que eles estavam abrindo uma turma de intensivo, eles estavam dando isso pros estudantes, esse intensivo pro TOEFL. E se eu tava interessada em participar, eu falei, se eu não me engano, foram uns 2 meses de intensivo do TOEFL. E nesse mesmo período teve uma greve lá no federal. Acho que foi nas federais do país, se eu não me engano, teve essa greve. Foi o tempo que eu tive pra me dedicar totalmente a inglês. Então foram 2 meses só de inglês, de TOEFL, treinando que nem uma louca pra passar nesse teste. Quem estava dando intensivo na época eram professores, pesquisadores lá do Instituto de Letras da UFBA. E então era de graça, foi maravilhoso, porque meu inglês, assim, evoluiu muito nesse intensivo de inglês e graças à greve também. Só que aí a minha nota não foi suficiente pra aplicar para o edital da Inglaterra. Se eu não me engano, faltou, assim, 5 pontos do speaking pra aplicar. Infelizmente, a opção que eu tinha era estudar mais. Pra quem já fez o TOEFL sabe, é bem caro. Na época, acho que eu paguei uns R$700 pra fazer esse teste. Então, assim, né, seriam mais 700. Ou eu poderia ver outros países que aceitavam minha nota. E, na época, tinha o Canadá. Só que eu não sabia nada do Canadá. Pra mim, era um pedaço de gelo, urso polar, iglu, Vancouver, Toronto, assim, uma do lado da outra. E muito gelo, ártico. Aí eu falei, será, gente? Né? Um passarinho na mão ou 2 passarinhos voando? Falei, quer saber? Vou. E aí eu apliquei e fui aceita pela Universidade de Calgary. Então eu vim pra Calgary lá no fim de 2012, de novo viajando no Réveillon. Lá vai eu de novo embarcar. E eu cheguei aqui, era virada do ano, então tava aquela coisa, só que muito frio, gente. Calgary só tinha neve, totalmente diferente do verãozão de Salvador quando eu saí, era o oposto. Quando as aulas na universidade começaram, foi aquele impacto, porque ou eu escutava o que o professor falava, ou eu escrevia. Eu não conseguia fazer os dois ao mesmo tempo. Então, eu levava sempre alguma coisa pra gravar o professor falando. Eu nem sabia se podia, na época, gravar o professor, mas eu botava lá pra gravar. E eu escutava as aulas depois. E acompanhava com o que eu tinha escrito lá. Então, às vezes, eu perdia um quiz, alguma coisa assim. Porque como eu tava escrevendo, tava prestando atenção no professor, então aí ele falava, gente, é um quiz aqui, vale, sei lá, meio ponto. Aí eu perdi o quiz. Demorou um pouco pra me adaptar a Calgary, porque, como eu disse, era muito frio. Então era difícil até pra respirar, porque era muito frio. Eu vim em um dos editais que o governo pagava tudo, assim, pagava comida, eu fiquei na universidade, fiquei no campus, na residência e tal. Aí nas férias eu fui pra Inglaterra, lógico. Meu amigo me chamou pra passar o ano novo lá, e aí eu passei o ano novo com a família dele. E aí eu voltei, fiquei presa em Toronto, uma nevasca, lógico. E fiquei lá presa no aeroporto, foi o maior fuzuê pra tentar viajar de novo, vim pra Calgary.
Calgary, mas eu consegui, né, debaixo de muita neve, muito terror, com medo, né, do que poderia acontecer. Imagina, cara, primeira vez, fiquei a madrugada toda lá na fila, tentando voltar pra aqui, pra Calgary. Não tinha ninguém conhecido em Toronto na época. Muita gente, uma confusão no aeroporto, assim, foi tudo muito, assim, assustador, né, você passar por essa situação. Primeira vez passando por isso sozinha e tal, mas deu tudo certo, eu consegui embarcar, assim, nos 15 segundos do último tempo, eu consegui embarcar no outro dia e vim pra Calgary. Durante o programa, um dos requisitos era você fazer um estágio que podia ser dentro da universidade, fora da universidade, em alguma indústria, dependia muito da sua área. E como eu já tinha experiência no Brasil com pesquisa, eu já tinha feito iniciação científica, eu decidi procurar um professor aqui que trabalhava com a mesma coisa que eu tinha trabalhado no Brasil, e foi bem engraçado porque, como sempre, a minha insegurança em falar com as pessoas em inglês, eu carreguei um amigo meu comigo. E aí eu falei, vamos, porque ele vai falar, e se eu não entender alguma coisa, você vai me falar, você vai traduzir, porque vai ser uma situação muito chata se eu ficar lá só olhando pra cara dele e falando, tá falando o que comigo? E aí eu levei esse amigo comigo, e foi muito engraçado, porque eu só sabia balançar com a cabeça assim, concordar com tudo. E aí depois, quando acabou, eu fui perguntar pra ele, né? E aí, cara, ele aceitou? Zoeira, gente, ele aceitou. Então eu fiquei fazendo estágio, eu desenvolvi um projeto de pesquisa lá no laboratório dele, e aí o que era pra ser 4 meses acabou sendo um ano inteiro, então passei um ano lá, o tempo do programa quase todo no laboratório dele, e eu gostei muito. Na época o meu projeto foi até premiado, que foi uma surpresa pra mim, porque foi bastante desafiador. O laboratório dele só tinha praticamente eu na época, porque era um laboratório, ele já era um professor perto de se aposentar e tal, e eu meio que tive que me achar lá sozinha com outra estudante e tudo mais. Tinha um estudante que já tava se formando e foi embora, e enfim, né? Então foi uma experiência muito boa, só que eu tinha que voltar pro Brasil, infelizmente. Eu ficava, gente, eu tenho que voltar pro Brasil. Porque é tão gostoso, né? A gente tá ainda nessa troca, assim. Não que a gente não sente saudade de casa, eu sempre sentia saudades, mas como era também muito brasileiro aqui na época, era meio que a comunidade aqui, né, brasileira, então a gente se ajudava e tinha essa coisa, essa ligação forte. Isso ajudava muito com essa coisa do homesick, né? De você ficar sentindo saudades da família e tal. E aí eu voltei pro Brasil, terminei meu curso lá de graduação em biologia, sou bacharel em biologia, e nessa época eu queria voltar pra continuar o projeto que eu tava desenvolvendo aqui, mas é aquela coisa, o dinheiro, como é que eu vou fazer? Porque é caro, o programa de pós-graduação é pago aqui, e estudante internacional paga, assim, 3 vezes mais. Então não tinha condições, já não tinha mais o Ciências Sem Fronteiras, assim, era a época de vacas magras do programa, então já não tinha esse financiamento todo pra pós e tal, então eu achava que não tinha muito o que fazer, mas aí eu entrei em contato com o professor daqui, ele me chamou pra fazer o mestrado com ele na época, e aí eu falei pra ele, e aí, como é que a gente vai fazer, porque não tem condições? Foi aí que ele explicou pra mim do programa de bolsas que a universidade tinha, que eu podia tentar e tal, aplicar. Eu só sei que eu apliquei pra esse programa, e aí logo de cara eu consegui uma bolsa, mas ainda não era o suficiente, era uma coisa assim complementar, e aí eu apliquei pra outro programa que tinha, e eu consegui uma bolsa assim integral que cobria meus custos da universidade, e ainda sobrava o dinheiro, né, pra me manter e tal, e aí eu fiquei bastante feliz. Era uma bolsa bastante concorrida, e eu nem acreditava que eu tinha ganhado, assim, eu fiquei meio que em estado, assim, de euforia, porque eu falo, gente, como é que eu consegui, né, um estudante internacional, meu Deus, e o pessoal fica aqui se matando, como é que eu consegui isso? E eu achava até que eu falava, gente, eu perguntei até pro meu orientador, você fez alguma coisa? Teve alguma interferência? Ele falou, não tenho nem como, isso é externo, não era a bolsa da universidade, é de uma instituição do governo de Alberta, eles têm esse programa de fornecer bolsas para estudantes de pós-graduação de algumas áreas, e no meu caso, como minha pesquisa envolvia tecnologia que eles incentivavam a usar e tudo mais, o meu projeto foi um dos selecionados, e aí eu consegui essa bolsa. Outra opção, se eu não conseguisse essa bolsa, seria
poderia vir pra cá como assistente de ensino, que eles chamam de Teaching Assistant, que é basicamente você ajudar, auxiliar um professor nas aulas. Então, normalmente você toma conta das aulas práticas, você que assume essas aulas com os estudantes, você dá essa assistência ao professor, você corrige prova, você faz assignments, né, essas atividades para os estudantes. E nisso a universidade acaba te pagando um valor mínimo para ajudar você com a tuition, com as suas coisas, mas aí você tira tempo do seu programa, da sua própria pesquisa, para investir nisso, então é mais complicado. Essa era a outra opção. Atualmente, como eu estou há menos de um ano de concluir meu programa, eu não tenho mais essa bolsa, então eu tô nesse esquema aí de auxiliar professores. Eu não citei, mas no meio do meu programa de mestrado, eu mudei também pro doutorado, então assim, eu não precisei terminar o mestrado, eu já fui direto pro doutorado. Aqui tem essa possibilidade de fazer isso, que é bem legal, porque não tem muita burocracia, é basicamente você ser orientador e o departamento que decidem, dependendo do seu projeto, como é que o seu projeto tá andando, como é que ele tá se desenvolvendo, então isso é bem legal, é bem positivo, assim. É bem diferente também do que acontece no Brasil. Eu também faço parte de um programa que é o HPI, né, Host Parasite Interactions. Meu projeto é na área de parasitologia e esse grupo é para quem desenvolve projetos nessa área, então todos os estudantes aqui dessa universidade e de outras universidades aqui de Alberta, universidades próximas, e os professores que estão envolvidos com isso fazem parte desse projeto, e é sensacional porque é um projeto focado na carreira do estudante de pós-graduação, no desenvolvimento de várias habilidades que você vai usar mesmo se você ficar na academia, né, trabalhar na universidade como professor ou sair e ir para a indústria. E é muito legal porque ajuda você a desenvolver vários aspectos que você não desenvolve no dia a dia, por exemplo, dentro de um laboratório. Então é muito mais focado na sua carreira, em você como profissional. E foi nesse programa também que eu tive a oportunidade de participar de um projeto voltado para internacionalização do conhecimento, projeto global que envolve professores que promovem workshops, palestras em várias universidades ao redor do mundo. E foi nesse programa que eu tive a oportunidade de participar de um projeto na Etiópia. Eu fui como assistente desses professores lá, eu ajudei com as aulas de laboratório, com as técnicas que eles ensinavam, então assim, foi uma experiência maravilhosa pra mim. A gente ficou lá por 2 semanas, fui eu e outros estudantes que faziam parte também desse projeto, e foi uma experiência incrível pra gente. A gente ficou na capital, Addis Abeba, e foi muito bom. Além disso, eu também tive a oportunidade já de participar de conferências em outros países, o que foi incrível, porque nós vamos com o objetivo de apresentar nosso trabalho, de aprender, mas também de conhecer esses locais, e isso é sensacional. Hoje eu sou muito feliz aqui em Calgary. Se vocês me perguntarem se eu me arrependo de não ter tentado mais ir pra Inglaterra, ter vindo aqui pra ex-colônia de Titiabet, eu diria pra vocês que não. Eu encontrei muitas oportunidades aqui em Calgary, sim, coisas que eu jamais iria imaginar que o Canadá poderia me proporcionar, e eu sou muito feliz aqui. E o interessante é que o meu orientador hoje, que é o mesmo professor que me deu o estágio lá na época do Ciências Sem Fronteiras, uma boa parte da vida acadêmica dele se deu lá na Inglaterra, lá na Universidade de Cambridge e Sussex. Ele conhece muita gente lá, e uma vez eu falei pra ele dessa vontade que eu tinha antes de estudar na Inglaterra. Na época ele falou se eu não queria ainda ir pra lá, e me propôs terminar o mestrado, e que ele ia fazer essa mediação pra que eu fizesse o doutorado com algum professor lá na Inglaterra, e eu disse pra ele que não, que eu preferia fazer o doutorado aqui com ele, porque ele é uma pessoa sensacional. E eu acho que hoje, com a maturidade que eu tenho e com as descobertas, né, que a gente vai fazendo, eu percebo que nesse momento é o melhor lugar pra mim. Hoje eu tenho um podcast com outros amigos brasileiros e meu marido, o Erro 404. Nós trazemos vários convidados, inclusive já entrevistamos Jacaré do El Chan, pra quem não sabe. Jacaré mora em Vancouver agora, e assim, é uma pessoa sensacional. Vocês têm que escutar esse episódio, porque, nossa, superou minhas expectativas total. Além disso, a gente também entrevistou o Cavaleiro das Américas, que é o rapaz, o brasileiro que atravessou a América toda a cavalo, saindo daqui de Calgary, do Calgary Stampede, que é um dos maiores rodeios que tem no mundo, e acontece aqui todo ano. Não teve esse ano por causa do Covid, e foi exatamente o ano que ele finalizou a viagem dele. Então, assim, pra ele foi muito emocionante, mas ao mesmo tempo foi triste, porque ele, quando chegou aqui em Calgary pra terminar
nessa viagem dele já não tava acontecendo o Calgary Stampede, mas ele foi bem recebido aqui, e aí ele compartilhou com a gente as emoções que ele sentiu e tudo mais. A história dele é incrível. Então vão lá conferir o nosso podcast. A gente tá no Instagram também, é o @erro404podcast. E a gente tá sempre compartilhando várias coisas engraçadas do dia a dia, dos perrengues que a gente passa aqui no Canadá, aqui em Calgary, que a gente chama da roça do Canadá, que é uma cidade, apesar de ser uma cidade grande, ela não é tão conhecida assim como Toronto, Vancouver, mas é um lugar bem legal e cheio de histórias pra contar. E além disso, eu tenho também o projeto Milocando. Eu criei lá em 2016, que foi quando eu comecei o meu processo aqui, o meu programa, que é onde eu compartilho as minhas experiências na pós-graduação, o meu dia a dia, os perrengues, e é bem legal porque eu tenho essa troca com as pessoas que querem vir pra cá também estudar, fazer a pós-graduação, e também com outros estudantes ao redor do mundo. Isso me ajuda muito, a gente compartilha meme, a gente ri, a gente chora junto. É muito legal. Então, se vocês quiserem acompanhar, tem os meus vídeos lá no canal do YouTube, Milocando, e a minha página no Instagram, que é a Mila Meira. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não aconteceu muito como eu queria, como eu planejei lá no início, mas eu posso garantir pra vocês que aconteceu melhor do que eu esperava, e eu tô muito feliz aqui. Eu não sei o que o destino me reserva quando eu terminar o meu programa de doutorado, eu não sei onde eu vou encontrar a minha próxima oportunidade, mas por enquanto eu tô muito bem aqui em Calgary, com todos os perrengues que a gente passa. Eu encontrei o meu lugar aqui. E Pri, muito obrigada pela oportunidade de vir aqui no seu canal, compartilhar a minha história com seu público, e eu espero que você tenha muito sucesso aí nos seus estudos, nos seus planos, e vocês também, pessoal. Um grande abraço. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhuma dessas histórias. E se você foi au pair ou fez algum outro tipo de intercâmbio e quiser participar desse quadro, é só me enviar um e-mail nesse endereço que eu tô deixando aqui na tela com o assunto "Quero participar do Storytime", que eu vou te enviar o roteiro explicando como que funciona, como que faz pra vir aqui contar essa história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!